Abre sua Bíblia comigo. Levítico capítulo 6. Versículo 13. Levítico 6:13. Amém? Está escrito assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você pode repetir comigo? Fala isso: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Gente, eu sei que vocês já ouviram palavras muito fundamentadas nesses dias acerca do avivamento que Deus tem para nós, amém? Você crê que Deus tem um avivamento para nós? E eu quero compartilhar com você algumas características que todos os moveres, todos os momentos em que Deus avivou o seu povo, essas características apareciam no meio do seu povo. Primeiro, a gente precisa entender que toda vez que estamos perto de um avivamento, Deus aflora dentro de nós alguns sensos. Algumas coisas são afloradas dentro de nós. E quem tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, discernimento para entender, tem percebido que o grito dos dias de hoje é um grito de urgência. Há um senso de urgência nesse tempo. Eu não sei se acontece com você, mas próximo de um romper, de um derramar do Espírito, existem duas forças que operam na nossa vida. A primeira força é o inimigo tentando nos impedir de avançar, e é por isso que dúvidas aparecem, é por isso que o nosso coração entra em um estado de desequilíbrio. A gente começa a ouvir algumas palavras que vão tentar fazer a gente retroceder. E a outra força que aparece sobre a nossa vida é uma força que nos impede de desistir, mesmo quando a gente está duvidando. É uma força que nos segura dentro da igreja, mesmo quando a gente não quer mais estar aqui. E eu quero falar, essa força é o Espírito Santo dando um sinal de que Ele está segurando você no lugar certo, para o tempo certo, para a hora certa, para receber o que Ele tem para você. O primeiro senso que se aflora dentro de nós, quando estamos prestes a viver um avivamento, é o senso de zelo e temor. Fala comigo: zelo e temor. Por que isso acontece, Karen? Porque quando o avivamento vir sobre nós, os nossos olhos vão precisar estar no lugar certo. É por isso que o senso de zelo vem. A gente começa não a ter medo de Deus, mas a entrar em um lugar de um respeito tão profundo pela presença do Senhor, que a gente já não se comporta dentro da igreja, em um momento de oração, como a gente se comportava antes. Algo muda dentro de nós. Um senso de zelo onde não é uma performance mais, mas a gente passa a viver aquilo que cantamos, a viver aquilo que pregamos, a viver aquilo que postamos. Esse senso de zelo e temor, ele é o que diferencia aqueles que vão avançar daqueles que infelizmente não irão avançar nos tempos. Eu olho para Elias, vamos falar sobre sacrifício, que é algo que aponta para um avivamento. A forma sacrificial daquela época. Eu me lembro de Elias. Existem dois tipos de pessoas no momento em que Elias está lá no cume do monte com os profetas de Baal, sim ou não? Existe um tipo de povo que está clamando por avivamento também. Está clamando por fogo também. Está pedindo uma resposta também, só que está pedindo para o Deus errado. Está pedindo do jeito errado. Está pedindo com o altar do jeito errado. Só que quando chega alguém que está entendendo a urgência dos tempos, como Elias entendia, ele não consegue ver as coisas do mesmo jeito.
É por isso que a primeira atitude dele, antes de clamar pelo fogo de Deus, é olhar para o altar que ele tem diante dele e falar: o altar não pode ficar assim. Eu preciso reconstruir o altar. Isso é um senso de zelo e temor aflorado dentro de nós. Quando esse senso é aflorado dentro de você, querida, você mesma, ninguém precisa apontar para você os seus erros, os seus defeitos. A gente começa a olhar no espelho e falar: isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso ajustar. E perceba, não há como o fogo de Deus vir sem um altar feito, sem um altar estruturado. Nesse livro de Levítico, a liturgia do sacrifício, ela fala que o fogo virá sobre o altar. Ou seja, esse fogo precisa de um lugar para habitar. Esse fogo precisa de um lugar para chegar. E o desejo de Deus ao nos incendiar não é incendiar um ídolo, uma aparência, uma performance, um palanque. O desejo de Deus é incendiar alguém que deseja ser um altar. Alguém que deseja ser o lugar onde esse fogo não vai vir só um dia, não vai vir só um momento, não vai vir só uma hora, mas um lugar onde esse fogo vai arder continuamente. Ele só arde continuamente em um altar, em alguém que tem um senso de zelo e de temor tão aflorado que não deixa o seu altar se quebrar, que não deixa o seu altar se corromper, que não deixa o seu altar viver em cinzas. Cinzas falam do que você já viveu em Deus, mas retira ela para viver o novo de Deus. Cinzas falam de experiências incríveis, mas o altar não é lugar para cinzas. O altar é lugar para lenha fresca, sacrifício novo. Aleluia! Sem zelo e sem temor. Se o avivamento vem, nós damos glória a deuses errados. A gente acha que podemos marcar na nossa agenda o dia do avivamento vir. A gente acha que pode bilhetar o evangelho de Deus, o avivamento de Deus, e não é assim. Existe um lugar de preparo que o zelo nos coloca, que o temor nos coloca. E esse lugar é o lugar de os nossos olhos serem alinhados de verdade. A gente para de olhar. Eu sei, eu conheço o coração da minha amiga. A gente não quer ser celebridade. Não é isso. O propósito é apontar para Cristo. Quando o senso de zelo e temor é aflorado dentro de nós, a gente para de apontar para nós e a gente levanta as nossas mãos para apontar para Ele. Porque a gente começa a viver a gente começa a viver a frase dita por Paulo, onde ele diz que nós precisamos ser um sacrifício puro, vivo e agradável a Deus, santo, vivo e agradável a Deus. E isso só acontece porque antes ele fala assim: ei, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando o nosso coração é alinhado a entender que todas as glórias pertencem a Deus, que todos os aplausos pertencem a Deus, que todos os elogios pertencem a Deus, e que se alguém vem aqui, não é para que a gente vanglorie essa pessoa, mas para que a gente adore o Deus que usa essa pessoa. Quando isso acontece, aí sim a gente entra no lugar de ser um sacrifício santo, puro, verdadeiro, agradável a Deus. E quando o nosso sacrifício é assim, é inevitável, querido. O fogo de Deus vem. O fogo de Deus vem. Então fale comigo: Deus, aflora em mim. O senso de zelo e temor. Quando isso acontece, os nossos joelhos não ficam duros demais
para se curvar diante da presença dele. Todas as vezes que Deus vai derramar o seu avivamento, Ele convida o seu povo a se prostrar. Ele convida o seu povo a olhar para Ele. Segundo senso que se aflora é o senso de arrependimento. Porque é inevitável, cara. Se a gente olha para Deus, a gente sabe que Ele é santo, a gente sabe que Ele é bom, a gente sabe que Ele é justo, a gente sabe que Ele é Deus. E inevitavelmente a gente olha para quem nós somos. Nós olhamos para Ele e Ele é. E nós olhamos para nós e nós não somos bons, não somos incríveis como Deus é. Não temos compaixão, não temos, sem o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós não somos boas pessoas. E olhando para Ele, essa convicção vai aparecer no nosso coração. Nós somos pecadores, carentes da glória e da graça de Deus. Só que ao mesmo tempo que nós entramos em um lugar de arrependimento, eu nunca vi Deus desprezar alguém que se arrepende de verdade. Eu nunca vi Deus rejeitar a petição de alguém que se arrepende de verdade. Só que entenda que esse arrependimento que antecede o grande avivamento de Deus não é um arrependimento de um dia. Não é um arrependimento de uma hora, não é aquele arrependimento premeditado, que a gente peca, a gente sabe que Deus é bom, aí a gente premedita que depois de pecar, a gente vai pedir perdão, se arrepender, e Deus é bom para perdoar. Ele vai perdoar, mas o arrependimento que antecede o avivamento não é esse. Não é esse. É aquele arrependimento que você para de dar desculpas para Deus. E se Ele pede para você abrir mão, você abre mão. E se Ele pede para você renunciar, você renuncia sem ficar dando desculpas. E se Ele pede para você deixar algumas coisas para trás, você fala: eu já larguei os meus barcos, eu já deixei tudo para trás, e agora eu estou prosseguindo o arrependimento. O que João Batista pregava: arrependei-vos. E ele não pregava falando assim: arrependei-vos, bebês do Senhor, amados de Cristo. Não, raça de víboras, difíceis, duros de coração, arrependei-vos. Não, Karen, mas foi João Batista que pregou isso aí. Aí vem Jesus. Após João Batista vem Jesus. Você vai brigar com Jesus? Não, Jesus prega: arrependei-vos. Que da nossa boca nunca pare de sair um evangelho verdadeiro, que fala sobre um Deus que cura, que perdoa, que sara, que transforma, mas de um Deus que faz tudo isso não em hipócritas, mas em arrependidos de uma forma sincera e verdadeira. Lá em Joel, fala sobre um derramamento do Espírito que nós ansiamos até hoje. Receberam em Atos 2, mas nós cremos que essa palavra ecoa até os nossos dias. Se eles receberam, nós também receberemos. Jovens, velhos, filhos, pais. Só que eu não sei se você já parou para ler o capítulo 1 de Joel. A gente sabe que está lá escrito: Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Mas no capítulo 1 de Joel diz: não havia mais trigo, não havia mais colheita, não havia mais vinho. O povo está em um lugar de crise. Os ministros estão em um lugar de crise. E o que acontece? Antecedendo os capítulos, os versículos que falam sobre o derramamento do Espírito, está escrito: convertam-se de todos os seus maus caminhos, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes, supliquem pela misericórdia de Deus. Eu não quero levar você a um lugar de peso, eu quero levar você a um lugar de consciência, ativação. Eu acredito que
A gente está saturado de galera emocionada. Quando nós cantamos que a palha seca Deus vai queimar, isso é frase de uma galera que está ativada em Deus. Ativada em Deus. Quando sua emoção baixar, o grito vai continuar sendo o mesmo. Quando as suas emoções baixarem, o nível vai continuar sendo o mesmo de entrega, de adoração. Eu amo quando Deus levanta alguém diferente. Em um tempo onde, infelizmente, eu converso com a Carol sobre isso, a gente se entristece com isso. Infelizmente, nós não estamos sendo cheios, nós estamos sendo inflados. Inflados por palavras que nos colocam no trono e colocam Deus aos nossos pés. Não é assim. Nós não estamos escrevendo a nossa história porque temos méritos e poderes. Nós estamos vivendo a história perfeita de Deus que se manifestou em Cristo. E através de Cristo nós somos participantes da história perfeita de Deus. É tudo sobre Deus. E nós precisamos, em arrependimento, tirar o nosso eu do centro e colocar Deus no centro de nossa vida. Eu dou glória a Deus quando aparecem uns diferentes da maioria. E o grito deles, né, Carol, não é assim: ah, Deus vai te dar um tapinha nas costas. Não, o grito deles é: rasguem o coração de vocês, convertam-se, clamem. O grito dos ministros que Deus vai levantar nesse tempo não é um grito por fama, por status, é um grito para que Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia e avive-nos. Esse é o grito. No capítulo de Joel, não é só um povo que clama, os ministros são convidados a entrar em um lugar de intercessão. Nós precisamos ser aqueles que oram como nunca. Microfone não vale nada sem uma vida de oração, sem uma vida de intimidade. É isso que conta para o avivamento de Deus vir sobre nós. Fale assim comigo: Deus, aumenta o meu senso de arrependimento. O arrependimento, ele não vem porque nós vemos Deus como um carrasco que nos castiga. O arrependimento vem porque nós vemos um Deus que nos ama tanto. E aí a gente entra em um lugar, eu quero ler isso para você, onde existem algumas operações reais de um avivamento genuíno. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10. Ali nós aprendemos a receber um espírito de arrependimento. Salmo 38, versículo 2 e 3. Ali a gente, pelo arrependimento, trago pelo Espírito, nós aprendemos a reconhecer os nossos pecados. Lucas capítulo 22, versículo 62. Depois que nós recebemos um espírito de arrependimento, reconhecemos o nosso pecado, nós somos levados a um lugar de tristeza pelo pecado que cometemos. Salmo 31, versículo 6. Depois que nós somos cheios por um espírito de arrependimento, reconhecemos os nossos pecados, nos entristecemos por termos pecado, nós aprendemos a odiar o pecado. E aí a gente chega em Hebreus 12, 1. A partir do versículo 1. Nós reconhecemos os nossos pecados. Nós nos entristecemos por ter pecado. Nós aprendemos a odiar quando pecamos, a odiar o pecado, porque Deus odeia o pecado. E aí em Hebreus a gente aprende a abandonar o pecado. Esse é o caminho de um verdadeiro arrependimento. Eu reconheço, eu me entristeço, eu odeio o mal que eu cometi e eu paro de praticar esse mal. Eu não volto para esse lugar. Terceiro senso, são só 4, tá?
Terceiro senso. Antes de um grande avivamento, sempre é aflorado em nós um senso de entrega e sacrifício. Sabe, existem tempos em Deus que você está de boa, você sente que Deus não está pedindo muita coisa, seu lugar de oração está suficiente, seu devocional está suficiente, suas horas de culto está suficiente, mas existe um tempo em que você começa a se incomodar. Não é que você se autocobra, é que o Espírito Santo começa a te cobrar. Existe um tempo que você ouve a palavra de oferta e parece que ela vai um pouco mais fundo dentro de você. Você ouve uma palavra sobre renúncia e parece que desce mais pesado dentro de você, mais firme dentro de você. É Deus te convidando para entregar algo maior diante dele. O fogo não vem para um altar que não tem nada. O fogo vem para o altar que tem um sacrifício. O fogo vem em um altar que tem entrega. Porque as pessoas entregavam um cordeiro como holocausto naquele tempo? Elas decidiam entregar porque estavam convencidas do seu pecado. E convencidas do seu pecado, elas entendiam que precisavam ser perdoadas, purificadas e santificadas. Esse desejo resultava em uma entrega. Haverão dias em que nós vamos passar por tempos que 30 minutos de oração não vai ser o suficiente para nos sustentar. R$10 de oferta não vai ser suficiente para experimentar a provisão. E não é porque Deus não é fiel, é porque Ele já falou, entrega um pouco mais. Entrega um pouco mais. Existirão dias em que o nível de obediência precisa subir, querida. E esse subir inclui sim alguns projetos, alguns sonhos, alguns relacionamentos. Mas se esse é o gás que Deus está pedindo para o fogo vir, não pensa duas vezes e entrega. Meninas, às vezes a gente vai precisar abrir mão de muitos amores que aparecem na nossa vida, mas na verdade esfriam o nosso amor por Deus. Desapegar de muitas coisas que nos roubam de Deus. E existirá um tempo em que Deus vai cobrar que você faça dele a prioridade da sua vida. Quando isso acontecer, se prepare, dê uma resposta a Deus e se prepare, porque já tem algo sobrenatural, algo abundante, algo milagroso nas comportas do céu, pronto para ser derramado sobre a sua vida. A Bíblia fala de palavras que são liberadas da parte de Deus, mas que precisam de uma atitude nossa para que a gente acesse a realidade dessas palavras. Eu aprendi que quando Deus responde a nossa entrega, Ele responde proporcionalmente àquilo que entregamos. Minha avó, ela me ensinou uma coisa. Minha avó, minha mãe, na igreja que a gente congregava, tinha um banner do círculo de oração que falava assim: nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nós estamos nesse tempo onde a gente precisa aumentar o nível da entrega para receber de Deus novas revelações. Onde a gente precisa aumentar o nível do sacrifício para ver aquilo que ninguém nunca viu. Só vive aquilo que ninguém nunca viu quem decidiu entregar aquilo que ninguém nunca entregou. Quando você levanta as suas mãos e reconhece Jesus como seu Salvador, por favor, que Deus nos arranque desse lugar de ser só uma decisão. Isso é a melhor decisão da nossa vida. E é aquela que a gente vai sustentar com unhas e dentes. É a gente abrir mão. No tempo da entrega, a gente precisa abrir mão
Porque gente de mão fechada não recebe nada. É por isso que Deus pede, abra mão. É Ele falando, desocupa, porque eu estou pronto para colocar. Deixa aí, porque eu estou pronto para trazer. Abre espaço e você vai receber. Nós temos exemplos de pessoas no decorrer da história que decidiram viver uma vida de entrega a Deus. A gente tem exemplo, você já ouviu falar dos avivalistas, a gente tem exemplos de homens que oravam 7 horas por dia, homens que oravam 5 horas por dia, e se preciso for, eles viravam o dia em oração, em jejum, em entrega, em sacrifício, e foram esses homens que sacrificaram o que hoje a gente olha e fala que é demais. Foram esses homens que marcaram países, gerações e deixaram um legado para nós. Eu não quero viver um avivamento de um dia. Quero viver um avivamento que vai ecoar um legado para todas as gerações. É incrível a gente olhar pro Billy Graham e, cara, eu tenho uma sensação no meu coração, um desejo no meu coração de que meus netos falem do avivamento que nós vamos viver nesse tempo. Imagina lá na frente, vou usar a gente como exemplo. Lá daqui a 20 anos, não, 20 anos não, que aí a gente vai morrer cedo. Mas vamos aí, 70 anos, não, mais, né? 100, daqui a 100 anos você morre. Mas imagina, beleza, que depois que você morrer você não vai ficar sabendo. Mas imagina, que você partiu, mas quem ficou, abraçou o legado que você deixou. Quem ficou está colhendo frutos das sementes que você plantou, das sementes que você lançou. É esse avivamento que eu acredito. É por isso que Deus pede a sua juventude agora. Agora. Deus pede seu coração agora. Deus pede a sua mente, a sua força agora. Eclesiastes diz, lembre do seu Criador na sua velhice, é? Na velhice? Se fosse na velhice, a gente ia chegar na velhice reclamando porque não lembrou antes. É por isso que o conselho já é, lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade. Então é agora que você está trabalhando que Deus vai pedir para que você gaste sua vida. É agora. É agora que você tem gás que Deus vai pedir para que você ore mais, para que você jejue mais, para que você entregue seu coração diante dele agora. E aí quando a gente não obedece esse princípio, não caminha nesse princípio, a gente vai chegar na velhice e seremos velhos amargos. Porque a gente vai olhar para trás e a gente vai falar assim, poxa, eu podia ter feito antes. A gente vai olhar para trás e a gente vai pensar, não valeu a pena. É por isso que é agora. Existirá um dia em que seus olhos não vão ver com a mesma facilidade que você vê hoje. Então aproveita para colocar os seus olhos na palavra de Deus e ver cada detalhe do que está escrito lá. Existirão dias que o seu joelho, se você dobrar, você não levanta mais. É por isso que você precisa aproveitar hoje para dobrar os joelhos todas as vezes que ele vier. Para que não chegue na nossa velhice, aí o livro, o Eclesiastes lá diz, para que não venham tempos em que você vai olhar e você vai dizer, eu não tenho nesses tempos nenhum contentamento. Amém? Tá entendendo alguma coisa? Vou compartilhar com você um sonho meu. Carol sabe meu sonho de casar, ser mãe de 4 filhos, 4 povoar a terra. Mas o meu sonho, cara,
não quero viver essa vida indo em muitos lugares, em muitas igrejas falando de Jesus. Eu quero falar de Jesus até a minha morte. Mas eu nasci para a igreja local. Meu sonho é lá no auge dos meus 90 anos passar o bastão de pastoreio da nossa igreja para os meus filhos. Tá lá na minha casinha no interior de alguma cidade. No interior, bem no interior, lá onde só tem mato. Vivendo o meu Éden com Deus. Meu sonho tá lá na minha cadeira de balanço, com minha Bíblia no colo, meu óculos no rosto, lendo a Bíblia, ouvindo a Carol cantar na rádio. Talvez a gente não vá avançar na tecnologia, vai retroceder, será? Não, no rádio não, vamos... Enfim, na Alexa, lá na minha cadeirinha de balanço, ouvir algumas vozezinhas e alguns passinhos chegando perto e falando assim: vovó, o papai e a mamãe disseram que você tem uma história sobre Jesus para contar pra gente. Conta pra gente, vovó. Conta pra gente, a gente quer saber o que a senhora viveu. Senti os meus filhos aqui do lado esquerdo batendo no meu ombro e falando: mãe, conta pra eles do que a senhora contou pra gente. Conta das experiências que você teve com Deus. Senti meu maridão aqui do lado direito batendo no ombro e falando assim: meu amor. Não, minha velha não, é meu amor. Você amou até o final da vida. E ele fala assim: meu amor, conta para os nossos filhos, conta para os nossos netos o que a gente experimentou de Deus na nossa juventude. Eu creio que esse senso de urgência, esse tempo de urgência, é Deus mudando muitos dos nossos sonhos. Você vai ser muito bem sucedida, mas você vai ser bem sucedida porque Deus vai caber aí dentro dos teus sonhos. Ele não vai ficar de fora, não. Você vai ser um menino, um rapaz muito bem sucedido. A hombridade vai estar estampada em você. Mas porque Deus estará cabendo nos seus projetos de vida. Não coloque Deus para fora dos seus sonhos, cara. Não coloque. Nenhum sonho realizado tem maior valor do que poder sonhar com Deus, cara. Viver com Deus. Projetar com Deus. Quando a gente entra nesse lugar de contentamento com Deus, as entregas doem. A gente chora porque precisa entregar algumas coisas mais profundas. Chora. Mas a gente não deixa de entregar porque dói. A gente não deixa de entregar porque chora. A gente entrega chorando porque a gente sabe que o altar, a presença de Deus, é o melhor lugar para a gente plantar algumas coisas. E quando a gente entrega, a gente está plantando no terreno mais fértil que existe. O lugar de obediência, cara. Por isso, tudo que Deus pedir para que você deixe no altar, deixa no altar em nome de Jesus. Porque senão, daqui para ali, isso aí vira o que vai tirar o altar de dentro de você. Então entrega. Fala assim comigo: Deus, aumenta o meu senso de entrega e sacrifício. E o quarto senso, eu termino aqui, é o que a gente mais precisa ter nesses dias. Um senso de posicionamento e intencionalidade. Porque eu vejo muita gente que não flui na presença de Deus, só boia. Vai aonde a galera vai aonde está a proposta maior, a multidão maior, ele está indo, e Deus nem sempre está onde a multidão maior está. Certeza que a Carol falou para você sobre João Batista. João Batista era um menino que crescia e amadurecia no deserto até a hora em que Deus faria ele se manifestar. Senso de posicionamento e intencionalidade é quando a gente para de ser movido por um oba-oba de algum momento
a gente passa a ser movido por um propósito de verdade. Nosso coração não está mais vazio, onde toda semente que todos lançam brota. Nosso coração está preenchido por um propósito, por uma missão, por um algo que é tão maior do que a gente começa a viver por isso. Amém? Tá tudo bem aí? Ficaram tristes quando eu falei sobre intencionalidade. Intencionalidade, Deus não quer mais uma geração emocionada, Ele quer uma geração intencional. Eu tenho certeza que você veio aqui para estar em comunhão com a Carol nesse momento de graça sobre a vida dela, de realização sobre a vida dela e do Caio, mas você veio aqui também para entregar o seu melhor a Deus, sua adoração a Deus. Eu vou porque todo mundo está indo. Não, eu vou porque Deus está lá. E todo mundo está indo, então consequentemente eu vou estar com todo mundo também. Mas primeiro eu vou porque Deus está lá. As pessoas não sacrificavam por nada. Elas sacrificavam por um propósito. As pessoas em Joel não jejuaram por nada. O tempo está frio, vamos jejuar. O tempo está quente, vamos jejuar. Aqui, se fosse quente, vocês tinham que jejuar todo dia. Porque aqui não é isso. A intencionalidade que há lá é: vamos clamar pela misericórdia de Deus. Vamos entrar em um lugar de sacrifício, de entrega, até que Ele nos responda. Sabe uma das coisas que eu oro por nós? É para que a gente volte a aprender sobre perseverança em Deus. A gente vive um tempo de tudo muito rápido. A gente pisca uma atualização nas redes sociais. A gente dorme, acorda, uma novidade de tecnologia. A gente vai ali e volta, tudo mudou, alguma coisa mudou, é tudo muito rápido. E às vezes a gente está deixando essa pressa entrar dentro da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. A gente já não consegue desfrutar da espera. A gente já não consegue desfrutar do processo, do ciclo, do aprendizado, da maturidade, do amadurecimento. A gente não consegue. E eu vou falar para você: se você viver nessa pressa, você não chega no avivamento. O avivamento não vem para quem tem pressa. Ele vem para quem tem propósito. Porque na pressa a gente quer pra já. No propósito a gente quer estar pronto para o tempo certo de Deus para nós. Na pressa a gente briga com Deus porque Ele não fez. No propósito e na intencionalidade a gente bate. Ele não abriu, a gente bate. Não abriu, a gente bate. Não abriu, a gente bate. A gente bate, 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 até que se abra. Na intencionalidade a gente ora uma vez, Deus não respondeu, aí a gente vai e peca, porque Deus não falou que não podia. Não, querido, dá tempo, seja intencional, seja contínuo, persevere. A gente ora uma vez, se Deus não respondeu hoje, a gente ora de novo. Se Deus não responder amanhã, a gente ora mais uma vez, e ora, e ora, e ora. E se Ele não responder do nosso jeito, no meio da perseverança na oração, Ele muda o nosso jeito para que a gente ame o jeito dEle. Aleluia! Eu quero acreditar que nós seremos uma geração de jovens perseverantes. Meninas que não vão desistir fácil, mas vão perseverar, permanecer. Eu vou falar, Deus encontra qualquer um a qualquer hora que Ele quiser. Mas Deus, Ele se revela para aquele que decide permanecer. É aquele que permanece, que vê o que ninguém vê. É aquele que permanece, que é transformado aonde ninguém mais é transformado. E eu amo uma vertente da psicologia que fala que nós
temos uma sensação de pertencimento conforme os lugares que nós permanecemos. Então, quanto mais nós permanecemos em Deus, perseveramos em Deus, escolhemos ficar com Deus, rejeitamos as propostas para ficar com Ele, mais entendimento de filho nós temos, mais entendimento de que nós pertencemos a Ele, de que nós temos um dono, um pai, um noivo, alguém que cuida de nós. Esses sensos vão se aflorar em nós. E aí o avivamento virá. Porque com uma geração de zelo e temor, a gente vai continuar cantando: nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. A gente vai dar a glória do avivamento para o Deus que nos avivou. E não para um pregador que apareceu, não por um cantor que chegou, não por um hit que surgiu, não por uma igreja bonita que aconteceu, não é isso. A gente vai dedicar a glória do avivamento ao Deus que nos respondeu com fogo. E aí então o avivamento virá depois que no nosso coração o senso de arrependimento se levantar. Arrependimento é dizer para Deus: Deus, eu não quero ser mais quem eu era antes. Cria em mim uma nova criatura, cria em mim um coração puro. A pregação de João Batista falava: arrependei-vos, e as atitudes de João Batista diziam: novo nascimento, novo nascimento. Uma geração que nasceu de novo não faz biquinho para Deus. Uma geração que nasceu de novo não faz birra com Deus. Deus fala e a gente entra na posição de Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí virá o avivamento quando o nosso senso de entrega e sacrifício aumentar. Quando nossos olhos não se encantarem mais pelos números da conta do que pela graça e pela presença de Deus. Quando os nossos pés não correrem em maior velocidade por uma prosperidade, um sucesso aparente e terreno, do que por estar na presença de Deus. Quando nós entrarmos em um lugar de falar: Deus, o Senhor é o maior bem da minha vida. O Senhor é aquele que importa. E sem o Senhor, nada mais importa. O Senhor quer meu coração? Toma o meu coração. O Senhor quer as minhas emoções? Tome as minhas emoções. Porque elas não são maiores do que o Senhor. O Senhor quer as minhas feridas? Tome as minhas feridas, porque eu não estou apegada a elas. O Senhor é maior do que elas. É por isso que só o Senhor pode curá-las. Então eu entrego essas feridas. A entrega não vai ser mais em nome de Jesus, a entrega não vai ser mais um tema que causa na gente incômodo, coceira, inquietação, não. A entrega vai ser um tema cotidiano dentro da igreja. E todas as vezes que isso for falado, alguém vai sair espontaneamente do lugar que está. Vai chegar no altar, se ajoelhar e falar: eu entrego, eu me rendo, eu entrego, eu me rendo, eu me entrego, eu sacrifico. Não algo que é fácil para mim, porque eu não entregarei a Deus algo que não me custe nada. Então que me custe tudo, mas eu não vou abrir mão de entregar por nada. Em nome de Jesus. E aí se levanta uma geração que tem nos lábios verdade. Quando diz: eu me rendo aos seus pés. Uma geração que vai contar isso de verdade. Então o avivamento virá quando a gente parar de ficar que nem
aqueles passarinhos no ninho que fica de boca aberta esperando alguém trazer o alimento? Existe um momento em que Deus olha para você e Ele vê você um bebê espiritual. E aí Ele manda leite, porque é o tempo de que você se alimente de leite. Algo mais simples, algo menos incômodo. Mas, querido, chegou um tempo que Deus está querendo amadurecer a gente. Amadurecer a gente. E nesse tempo as palavras confrontam mais. Nesse tempo as palavras afiam mais, cortam mais, vão não só nos ouvidos, mas penetram no coração, dividem os seus sentimentos, dividem a sua alma, dividem o seu coração, testam aquilo que há dentro de você. E nesse momento você precisa ser intencional. O culto não é mais um culto, é o culto da nossa vida. O Senhor falou para mim uma vez, e eu termino aqui, falou assim: Karen, nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão pelo amor à iniquidade, pela falta de arrependimento, pela falta de retorno. E Ele disse assim: só vai conseguir manter o seu amor avivado no meio da frieza dos últimos dias quem conservar dentro de si o amor dos primeiros dias. Que a sua intencionalidade seja olhar para o seu altar, e se ele tiver cinza, troque de roupa. Pegue as cinzas, coloque fora do altar, vista uma nova roupa e coloque um novo sacrifício no altar. A estação está mudando, cara, e Deus está pedindo troque de roupa. A maturidade está chegando, as vestes de infantilidade não cabem mais. São vestes de maturidade agora. Uma geração que não caminha porque é comandada pelos seus sentimentos, mas caminha intencionalmente porque é levada à clareza e à luz da palavra de Deus. Porque a luz é lâmpada para os nossos, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sabe o que me deixa mais animada com esse versículo que a gente leu? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não é o fogo arder. A natureza do fogo é arder. O fogo é intenso por natureza. O milagre não é o fogo arder. O milagre é o fogo continuar e não se apagar. Esse é o milagre que nós vamos viver em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Vamos louvar. Vamos cantar Palha Seca, Carol. Vamos cantar Palha Seca. Carol, vou fazer o fã-clube. Tá repreendido, né? O bicho tá repreendido. Você precisa ser intencional ao cantar essa canção. Você precisa ser posicionado nesse tempo e nessa geração. Todo mundo está indo para um lado. O lado de ser inflado. Quem é inflado não tem essência não. Então mais cedo ou mais tarde, você precisa se posicionar como alguém que está cheio de verdade. Quem está cheio de verdade, vem porrada da direita, vem porrada da esquerda. A gente não muda a nossa essência não. A gente permanece o mesmo diante de Deus. Vem pressão de cima, vem pressão de baixo, a gente não desiste não. A gente persevera e permanece em Deus. A oração, a primeira oração de uma geração avivada não é pelo fogo, é pela pureza do altar. Elias olha para o altar, ele conserta o altar e ele coloca água sobre o sacrifício do altar. Sabe o que é isso? Ele banha o seu altar com pureza. Pureza.
Os puros verão. A gente está cantando muito isso na nossa igreja. Os puros verão em plena perfeição a glória que reside no Pai. Uma geração pura é uma geração poderosa de verdade. Uma geração pura é uma geração avivada, ativada de verdade. Todas as coisas aí fora cooperam para que a gente se corrompa. Mas uma geração pura olha para a proposta, né, Carol? A gente olha para as propostas, a gente recebe propostas de engajamento, de publicidade, de marketing. Se você me dá isso, eu vou soprar, eu vou ajudar, vou fazer crescer, você vai ser famoso e não sei o que. E as propostas parecem incríveis. Ter muitos seguidores parece algo incrível. Fazer a permuta do nosso caráter parece algo incrível, né? Uma geração pura olha para as propostas e pode estar vivendo o maior deserto da vida. Ele não abre mão da pureza do propósito por causa da grandeza das propostas. Porque a gente sabe que como Jesus, ele começa entrando num deserto para ser tentado, mas depois de vencer as propostas, o final é: e vieram os anjos e serviram a Jesus. Que se levante no nosso meio pessoas como João Batista, pessoas como Elias, pessoas como Jesus, pessoas como Joel, pessoas que vão ser chamadas de perturbadores desse tempo, que vão olhar para a gente e vão falar: ei, cala a boca, é difícil ouvir o que você está dizendo, porque nos últimos dias não suportarão a sã doutrina, mas ela não vai deixar de ser pregada. E a gente está aqui falando: ei, arrependa-se, abre mão, volte ao zelo, ao temor, à entrega, ao sacrifício, ao arrependimento. Saia desse lugar de ser quebrada pelas circunstâncias e entre em um lugar de ser quebrantada pela presença de Deus. E aí não é mais um culto, é o culto da nossa vida. A gente chega aqui ligado no 220, não porque quer o lançamento, mas porque nós estamos em ardente expectativa pela manifestação de Deus no meio do culto. Nós estamos ardendo em paixão pelo Deus que manda fogo no meio do culto. É urgente, é urgente, é urgente. É urgente que a gente tome posição. Temos um tempo de guerra na nossa frente. É urgente que a gente volte a ser uma galera de oração. Que o demônio vai manifestar e a gente não vai ficar com medinho. Chamar o pastor, chamar o líder, mas a gente vai estar com uma vida tão entregue a Deus que a gente vai pôr as mãos e o inimigo vai sair em nome de Jesus. Vamos pisar serpentes e escorpiões e eles não vão nos ferir. Vamos orar pelos doentes e eles serão curados, e a glória não vai ser nossa, porque nós não queremos as glórias desse mundo, nós queremos adorar ao Rei dos Reis. Coloque a mão no seu coração. Deus, eu quero te apresentar essa casa, cada um que está aqui hoje, Espírito Santo. Assim como nós cantamos agora há pouco, que essa seja a oração dos nossos lábios. Queime toda palha que ainda existe dentro de nós. Sopre toda cinza que ainda existe dentro de nós. A maior experiência que nós temos com Deus, que nós teremos com Deus, não vai ser contada na forma de passado, mas ela vai ser contada na forma de presente. É no presente que nós vamos ter as maiores experiências com Deus. Em nome de Jesus, Senhor, comece a tocar nos sonhos das meninas, nos sonhos dessas jovens. Comece a tocar, arrancar as frustrações, as raízes de abandono, as raízes de falta de amor.
sejam comandados por uma carnalidade, mas que eles sejam homens espirituais, levantados por Deus, guiados pelo Espírito Santo. Esse é o avivamento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, os costumes de morte, o comportamento de morte, o comportamento de pecado, de depravação, vai embora. E agora uma nova criatura existe. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu oro para que Deus traga sobre nós um avivamento nunca antes visto. Talvez não teremos gritos, mas teremos lágrimas. Não lágrimas porque está doendo, lágrimas porque estamos desfrutando. E os milagres não serão o centro do nosso avivamento. Eles serão uma consequência, uma manifestação de graça no meio do avivamento que vamos viver. Por isso meu grito para você é: arrependa-se. Lembre de onde você caiu, arrepende-se. Volte à prática das primeiras obras, do que você fazia no primeiro amor. Seja intencional em colocar lenha e sacrifício no seu altar. Não carrega um fósforo no bolso. Esse fogo é estranho. Comece a clamar pelo fogo de Deus. Fogo que consome, fogo que marca, fogo que lambe, fogo que consome, que mata o nosso eu e traz vida ao altar. Que Deus livre você de ser um altar como o altar que havia na Grécia. Que Paulo olha e vê um altar, tem um altar, mas é um altar ao Deus desconhecido. Nós não só somos um altar, nós sabemos a quem pertence o sacrifício que a gente coloca lá.